Karl Marx e Friedrich Engels são os fundadores do materialismo dialético, bem como do materialismo histórico, que nada mais é do que uma aplicação da dialética materialista para o estudo do desenvolvimento da vida social, da história humana. A proposta do presente vídeo é analisar as diversas acepções do termo região, que ocupa lugar central no pensamento geográfico, à luz do materialismo histórico dialético. É necessário, primeiramente, definir o que é, afinal, o materialismo histórico dialético. A base filosófica do marxismo é a filosofia materialista, cujo aspecto fundamental é a defesa da primazia do universo material, objetivo, sobre o universo espiritual, subjetivo. O materialismo, historicamente, se digladiou com o idealismo, ambos assumindo formas diversas. Foram Demócrito e Epicuro os mais importantes materialistas da antiguidade. No entanto, o materialista mais importante para a compreensão do marxismo é Ludwig Feuerbach, que já afirmava na primeira metade do século XIX que foi o homem quem criou Deus e não o contrário. Vem de Feuerbach também a famosa frase que diz: a maçã real antecede a ideia de maçã, ou seja, não há maçã no pensamento sem a maçã na realidade, isto é, a maçã enquanto objeto. O materialismo de Feuerbach, no entanto, era um materialismo metafísico. Marx e Engels, como sabemos, irão superá-lo, elaborando seu materialismo dialético. Ao afirmarem que tudo se transforma, tudo nasce, se desenvolve e morre, que todas as partes se relacionam entre si e com o todo, que o acúmulo de mudanças quantitativas levam a bruscos saltos qualitativos, que a contradição constitui o motor das transformações, estando os contrários unidos entre si dialeticamente, o materialismo dialético supera o materialismo metafísico e contemplativo de Feuerbach. A aplicação desse conjunto de leis gerais do movimento à vida social constitui precisamente o materialismo histórico, que será aqui utilizado. O aspecto fundamental do materialismo histórico é a divisão da sociedade em duas esferas, bem como o caráter da relação entre elas. Tratam-se da estrutura econômica e da superestrutura que deriva desta. A estrutura econômica consiste na totalidade das relações de produção e nas forças produtivas da sociedade, enquanto a superestrutura engloba todos os aspectos restantes, as esferas das práticas políticas, jurídicas, militares, educacionais, lúdicas, religiosas, bem como as formas de consciência dos homens. E quanto à relação entre ambas? Ora, a estrutura econômica é o fator determinante da conformação superestrutural. Embora a superestrutura também possua uma influência recíproca sobre a estrutura econômica, é a estrutura econômica que determina as outras esferas da vida em sociedade. Marx, quanto a isso, possui uma famosa frase que diz: o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina seu ser, pelo contrário, seu ser social determina a sua consciência. Marx afirma que, num determinado estágio de seu desenvolvimento, as forças produtivas, isto é, os trabalhadores e os meios de produção, entram em contradição com as relações de produção, que figuram não mais como formas de desenvolvimento das forças produtivas, mas como entraves, inimigas sufocantes das mesmas. Quanto a isso, diz Marx, surge então uma época de revolução social. A alteração da base econômica altera, mais ou menos rapidamente, toda a colossal superestrutura. Assim, nosso esforço será demonstrar aqui como a ideia de região surge e se transforma em função das transformações na base econômica da sociedade, sejam as transformações revolucionárias, qualitativas, no salto de um modo de produção para outro, sejam aquelas de ordem secundária que operam internamente num modo de produção historicamente determinado, fruto do desenvolvimento de suas forças produtivas.
comunidade primitiva foi a primeira forma através da qual os homens se relacionaram entre si para, de forma social, lutarem contra a natureza e produzirem seus próprios meios de vida. Nesse modo de produção de seus meios de vida, o grau de domínio do homem sobre a natureza era extremamente baixo. A técnica para a produção dos meios de existência desenvolvia-se de forma extremamente lenta e permanecia num nível primitivo, rudimentar. Diante de um contexto onde a técnica era primitiva e os meios de produção dos meios de existência eram também primitivos, o nível de acúmulo de conhecimentos por parte dos homens era, igualmente, primitivo. Foi somente com o advento da escravidão, ou seja, a primeira sociedade baseada na exploração do homem pelo homem, que a técnica e, por conseguinte, o conhecimento dos homens deu um salto considerável. Foi na sociedade escravista que, pela primeira vez na história, surgiu o Estado como órgão de dominação de uma classe, detentora dos meios de produção, sobre outra classe, privada dos meios de produção. Deste fato político de importância crucial para o desenvolvimento humano, condicionou-se pela primeira vez a elaboração do conceito de região. A palavra região possui sua origem na palavra do latim reger, que originou também palavras como regente, regência e outras. Até mesmo a semântica da palavra região, assim, está ligada a modificações operadas na superestrutura social, que tiveram como base as mudanças operadas na estrutura econômica, na totalidade das relações de produção. Uma importante sociedade escravista, o Império Romano, se utilizava do termo região para designar uma determinada área com certa autonomia em termos de uma administração local, mas que estava submetida às regras centralizadoras e hegemônicas das magistraturas sediadas em Roma. No sistema de produção escravocrata, cujas bases para sua manutenção são as constantes guerras de conquista para se conseguir novos escravos e, por conseguinte, a conquista de vários impérios escravistas por outros, o conceito de região foi também importantíssimo para abarcar, igualmente, a definição de uma área ampla, de grande diversidade sociocultural, submetida ao poder centralizado do império escravista conquistador. O aumento da amplitude do conceito de região atendeu às dinâmicas guerreiras do regime de escravidão. Isso mostra a estreita ligação que há entre a superestrutura política e a totalidade das relações de produção. O declínio da escravidão e o advento do feudalismo colocariam fim à ordem centralizadora das regiões, dando lugar à fragmentação regional. De antiga área de diversidade sociocultural submetida a uma centralização administrativa, a região passará a se configurar como uma área relativamente autônoma, onde cada grande proprietário de extensas terras colocar-se-á como soberano da região, sob o ponto de vista administrativo, político e econômico, e, junto à sua burocracia pessoal, oprimirá a massa camponesa que não possui acesso à terra. A maneira de se compreender a região atenderá aqui, novamente, às necessidades da nova estrutura econômica em questão. Após muitos séculos, contudo, o feudalismo, assim como o antigo sistema escravista, entra em crise. Crescem as revoltas camponesas contra os grandes senhores feudais. Secas e desastres naturais levam à perda de colheitas inteiras. A fome e as doenças passam a dominar os cenários das regiões rurais e urbanas. O isolamento natural dos antigos feudos se mostra como um entrave para o capital comercial em ascensão. Atendendo às necessidades, simultaneamente, do capital comercial e dos latifundiários, amedrontados com as revoltas camponesas, aparecem as monarquias nacionais, cujo surgimento opera novas modificações na forma de conceber a problemática regional. A região volta a ser concebida como uma área submetida a uma administração centralizadora, desta vez por parte da figura divina do monarca, que distribui uma complexa rede administrativa de acordo,
principal, e não unicamente com os critérios do quão poderoso é tal ou qual latifundiário. Diante do processo de desintegração e crescente aparecimento das relações capitalistas de produção no seio do regime feudal, crescia a classe operária. A divisão do trabalho tornava-se cada vez mais profunda e complexa, e as antigas regiões, que anteriormente bastavam por si próprias de forma quase autárquica, especializam-se economicamente, tornam-se crescentemente interdependentes entre si à medida que o desenvolvimento do capitalismo toma proporções cada vez maiores. O antigo fracionamento regional é então substituído pela unidade nacional. A forma de acepção da região, agora, no período de transição do modo feudal de produção para o modo capitalista de produção, passa a estar submetida ao conceito de nação. No lugar das antigas oposições regionais, motivadas pelos latifundiários para o engajamento em guerras interfeudais para se conquistarem mais terras com fins de aumento de seu poderio pessoal, estabelece-se a unidade de todas as regiões como uma nação. Isto é, a substituição da oposição entre regiões por uma comunidade estável de homens que possui ao mesmo tempo uma comunidade de idioma, de território, vida econômica e psicologia. A própria acepção do termo nação era impossível na medida em que as regiões se configuravam como unidades populacionais e econômicas autárquicas que se bastavam por si próprias. Será a burguesia, a classe revolucionária da época feudal, quem levantará a bandeira da união regional numa só nação, frente às ameaças externas e comerciais dos países estrangeiros, atendendo aos interesses do desenvolvimento do capitalismo. A acepção de região, então, tomará uma forma mais ampla, na medida em que a desigualdade regional tomará um novo caráter, em que esta resultará do caráter desigual e combinado do desenvolvimento do capitalismo, e não do isolamento regional diante da economia unificada a nível de nação. Buscamos, através do presente trabalho, demonstrar como foi desenvolvida a acepção do termo região por parte dos homens ao longo do seu processo de luta por suas condições de existência, e concluímos que a região foi um conceito cujo surgimento foi necessário para que os homens, de forma mais eficiente, lutassem contra a natureza para forjar as suas condições de existência. Como parte da superestrutura social, portanto, o conceito de região e suas diferentes acepções dependem diretamente do desenvolvimento das forças produtivas materiais da sociedade.